Vá lá, bem-vindos ao episódio de hoje. E hoje eu tenho o prazer de receber Felipe Cavalheiro, criador de conteúdo, empresário, uma pessoa assim, ó, que eu tenho na minha vida há alguns anos e tenho o prazer de constantemente aprender com o espírito criativo que é Obrigado. Felipe. Muito obrigado. Eu fiquei muito feliz com o convite, tá? Seja Adorei. bem-vindo. Muito obrigado. E para a gente começar esse bate-papo que vai ter sobre moda, sobre semana de moda, que ele recém voltou para o Brasil, e sobre toda a parte de criação como agência, como influenciador. E eu quero que tu me conte, que a gente revisite um pouco quem é o Felipe, né? O Felipe Meu que Deus. talvez a gente não esteja tão acostumado a ver pelas telas do Instagram. Nossa, ela já começa com uma pedrada assim, né? Pra ser bem fácil pra gente responder. Mas, gente, então, acho que eu me definiria como uma pessoa multifacetada, assim, sabe? Acho que por muito tempo eu tentei me enquadrar em caixinhas, assim, sabe? Sou isso, sou aquilo. E até a escolha do meu curso, né, de seguir com publicidade e propaganda, foi muito para ter essa liberdade de caminho, sabe? Para poder trabalhar um pouco com cada coisa, me experimentar, porque eu sempre gostei muito de moda, mas ao mesmo tempo eu não me via fazendo só aquilo, queria trabalhar com moda e outras coisas. Mas eu acho que hoje eu digo que eu sou uma pessoa assim, eu sou multifacetado e eu sou aquariano também. Então, tipo assim, sou muito livre e eu acho que é isso, assim, sabe? Eu sou uma pessoa que nunca, não sou acomodado, sabe? Eu estou sempre querendo aprender e me desafiar. Então, é difícil se definir, né? É muito difícil. Eu acho que isso também é uma característica minha. Eu não consigo me definir 100% numa coisa, sabe? Eu lembro que teve uma vez que que eu tava numa sessão com a minha psicóloga, muito tempo atrás, e eu falei pra ela assim, por que as pessoas, né, se definem tanto como uma coisa? Tipo assim, eu sou moreno, então, eu defendo só os morenos. Eu sou loira, eu defendo só as loiras. Eu sou gay e eu levanto essa bandeira. Ela falou, tu é o Felipe. E além de ser o Felipe, tu tem olhos castanhos, a cor do cabelo tal, tu se veste de tal maneira, são características. Então eu acho que isso é muito importante quando a gente vai se encontrar, sabe? Porque muitas vezes a gente pega características para definirem quem a gente é, sabe? Mas eu acho que a gente é a gente e a gente tem várias características que nos definem ao longo da vida. Então eu acho que a gente fica mutando, assim, sabe? E justamente são os acontecimentos daquilo que vai acontecendo com a gente que vai construindo, porque nós não somos uma pessoa só. Existe o lado Felipe criador de conteúdo, existe o lado Felipe filho, existe o lado Felipe parceiro, existe, né? São tantas versões de nós que acabamos nos tornando sempre algo diferente. Exatamente. E bebendo em fontes diferentes, que é o teu caso, né? Exato. Teve algum momento da tua infância ou da tua trajetória até aqui que tu disse, nossa, eu realmente nasci pra criatividade, porque não dá pra gente trazer o Felipe e não associar a criatividade contigo, né? Nossa, gente, pois então, deixa eu pensar. Eu acho que desde que eu tô na escola, assim, eu sempre gostei. Eu sempre fiz, assim, o contraturno escolar numa escolinha lá da minha cidade, que o nome era Fazendo Arte. Então eu ia muito na marcenaria, adorava criar na marcenaria, e daí criava carrinho de madeira com resto de madeira. Eu sempre gostei dessa parte bem criativa, assim, sabe? Pintar, enfim. Acho que desde de pequeno, assim, eu sempre fui para esse lado, assim, sabe? E por mais que depois, assim, fiquei muito assim, tentando, será que eu vou pra essa área ou não? Eu acho que já vem desde pequeno. Eu sempre fui muito ligado à música também. Eu sempre gostei muito de clipes de música. Então sempre adorei ver o cenário, sabe? Os looks do clipe. A música me inspira muito, eu sempre falo isso, né? Que a música sempre me inspirou muito a criar, tipo, partia da música para criar um conceito, sabe? Até hoje eu sou assim, tipo, eu escuto uma música, eu consigo pensar num shooting, sabe? Para uma marca, um conceito. Então, eu acho que todas essas minhas referências, assim, desde pequeno, de música, de filmes, clipes musicais, assim, despertaram muito essa parte criativa em mim, sabe? De olhar para criatividade de uma forma muito ampla e ter esse referencial também, que eu encaro a criatividade muito, né, como uma bagagem, né? São todas as referências que a gente vai bebendo a vida inteira. Então, eu digo isso, não é uma coisa que a gente nasce, assim, com esse dom, assim. Eu acho que é algo que a gente vai bebendo e vai fazendo essas sinapses e conexões, assim. Isso é muito interessante, porque a gente associar quem tu é hoje é um somatório, né? De tudo aquilo que tu tem construído nos anos. Por exemplo, o Felipe vem da publicidade, já começou lá atrás com a Plenty. Me conta como é que foi essa tua trajetória empresarial dentro do mundo da criatividade. Tá.
eu fui para SPM, né? Eu estudei na SPM aqui em Porto Alegre, fazia publicidade e propaganda, e no contraturno fazia marketing de moda para também beber dessa fonte de moda. Então eu estava sempre assim, estudando, sempre que dava, eu estava fazendo alguma coisa. E quando eu estava no final da faculdade, eu comecei a fazer redes sociais com uma amiga minha de faculdade, a Manu, e a gente começou a trabalhar juntos, já começou assim, trabalhar com algumas marcas e tudo mais, eu sempre fui me inserindo no mercado. E eu tinha um contato na Luz da Lua, eu lembro que foi o primeiro cliente grande, assim. E eu chamei eles, falei, gente, vocês não querem fazer um trabalho com a gente? E eles toparam, você acredita que eles toparam? Gente, no final da faculdade, eles toparam e a gente fez um trabalho para eles de graça, assim. Eu falei, gente, se vocês pagarem os custos aqui, o resto a gente faz para vocês. Eles toparam, a gente fez, eles gostaram e seguiram fazendo alguns trabalhos com a gente. E eu acho que isso foi muito importante na minha trajetória, sabe? Se colocar num lugar de humildade, de tipo assim, fazer, sabe? Mostrar o nosso trabalho. Eu acho que isso é muito importante. Eu sinto muito que algumas pessoas que eu converso hoje não querem fazer isso, sabe? Mostrar seu trabalho, tipo, já querem sair cobrando. Eu acho que é muito importante isso na nossa trajetória, sabe? Então, logo depois disso, depois de um tempo, até eu tive a Plant, né? Que comentou com 2 sócias que também estudaram na SPM. Sim. E a gente se juntou, assim, eu era de uma área, as meninas de outra, a Anaí design gráfico, muito do gráfico, e a gente começou a criar juntos, e daí começou, assim, vir clientes, surgir coisas, e só foi. Isso é muito legal. Então, a SPM sempre foi um lugar de muita criatividade, então eu acredito que seja natural também, ao mesmo tempo, essas conexões que vieram. E quando tu me conta, eu fui atrás, eu acho que o mundo da moda, quando a gente fala em internet, as pessoas estão acostumadas a pensar uma coisa super glamurosa, com tudo Sim. pronto. Então eu quero ter o olhar justamente daquilo, porque para quem não sabe, o Felipe também trabalha com produções, então os conteúdos que chegam não são só do Felipe, né? Exato. Trabalha com a tua agência, então tu sabe a correria que é do que existe por trás das câmeras. Exatamente, eu acho que isso é um ponto, assim, que muitas pessoas, a maioria, né? A maioria das pessoas se engana, né? Porque é 1% que é glamour do mundo da moda e o resto, assim, é muito perrengue, né? Então, assim, em vários sentidos, né? Na parte de produção de moda, a parte de backstage, desfile, tudo isso, assim, é muito, muito, muito perrengue. Então, eu acho que isso aqui é difícil, a gente fala isso para as pessoas não entendem essa parte, sabe? Então, é só quando a gente vive aquilo que a gente consegue perceber, assim. Mas esse glamour e essa parte, como é que se diz, assim, estética e tudo mais, eu acho que ela move muito, né? Quando a gente tá dentro, assim, da moda, a gente gosta dessa parte, né? A gente tava falando muito sobre o Victoria's Secret, que foi agora, né? O show. A gente sente muita falta disso, assim, sabe? Da passada, da modelo, desse glamour, do catwalk, sabe? Que é uma coisa que nos traz, né? Essa nostalgia, enfim, das modelos. Então, acho que é isso muito que a gente gosta de ver da moda, sabe? Porque é tanto perrengue, mas naquela hora, naquele momento, naquele segundo, é uma entrega, é uma coisa que brilha. É disruptivo e que é altamente contaminável. Eu acho que tu assistiu os episódios do documentário da Victoria Beckham? Sim. É exatamente isso que ela fala, de quando ela foi convidada pela Versace para participar de um show e ali ela percebeu que, tipo, é isso que eu quero. Exato, exatamente. Tu é contaminado pelo vírus da moda daquilo que realmente, aquele momento, tudo aquilo que tu faz valeu a pena naquele segundo. E eu também, já que a gente tá falando de Victoria's Secret, eu também achei, assim, complicado, porque a gente vive numa época complicada em que existe aquela necessidade de trazer muito do que é a realidade atual, sem que isso machuque determinadas coisas. Então tem que trazer corpos mais reais, mas ao mesmo tempo tá todo mundo querendo ver aquela sensualidade, aquela brincadeira da passarela, aquela acidez, aquela, né, que a Alessandra Ambrosio entregou. Exato, e a gente fala muito assim sobre, a gente acha que é um momento onde as modelos são o foco, né, o destaque. Shows, né, clipes, a gente tem vários momentos, tem as premiações, né, VMA e tudo mais, que a gente vê apresentações musicais muito legais, mas aquele momento são as modelos, né, elas são destaque, tipo a Bella Hadid entrando sem iluminação na passarela e a Karol G cantando. Gente, a Bella tem que ter luz nela desde o início, sabe? Então, assim, eu acho que isso eu sinto falta, assim, sabe? Eu acho que tenho certeza, é um trabalho muito árduo, né? Ser modelo, estar ali, chegar ali, elas trabalham muito para estar ali naquele momento, elas precisam ser, né, o foco. E eu acho que isso eles tiraram muito de cena. O discurso tá para além das modelos, que na minha opinião, elas fazem o show. Claro. São suficientes. Uma passarela lisa e elas tem que fazer o show, sabe? Eu acho que tem muitas coisas que estão sobrepondo, assim.
Tu acha que a gente tem perdido isso na moda no geral? Em função de todas as bandeiras que existem atualmente, a gente tem perdido um pouco da essência daquele senso de beleza, ou a gente tem voltado a resgatar isso? Eu acho que a gente perdeu algumas coisas, sim, porque quando a gente vai pensar hoje numa criação de campanha, tem vários pontinhos que a gente tem que preencher, sabe? Vários quadradinhos, assim. Tem isso, tem aquilo, nanana. Então, quando a gente passa por todo aquele filtro, acaba perdendo um pouco daquele êxtase da criação, sabe? Do que arrepia, porque eu sempre falo, quando arrepia, é porque é legal, sabe? Funcionou. Então, às vezes, é tanta coisa que a gente tem que olhar que perde um pouco, sabe? Acho que muitas coisas a gente evoluiu, foi muito bom, sabe? Eu acho que toda essa parte, assim, de incluir e de deixar as pessoas se sentirem representadas é muito bom, mas eu acho que tem algumas coisas que estão se sobrepondo, sabe? Então, eu acho que agora a gente ainda está num caminho que tá começando a mudar isso, tá? As pessoas estão olhando e estão entendendo mais, assim, que o que é moda, sabe? Tá. E o que é, enfim, sociedade é outra coisa. Então, eu acho que as pessoas colocaram por muito tempo na moda um papel que não é todo dela, sabe? Tipo, não é a moda que vai resolver esse assunto aqui, sabe? E eu acho que a Yamilcha Parada falou uma frase que eu gostei muito, que ela disse assim, a moda só serve quando as pessoas estão felizes. Exato, se as pessoas não estão felizes, ela não serve. Eu acho que fome, tá no meio de uma guerra, o que é moda? Exato. E eu passei por uma situação ano passado até que eu fui internado, fiquei 6 dias no hospital e naquele momento a moda não existiu pra mim. Eu tava com a roupa, né, moletom, eu só queria ficar bem e sair daquilo ali. Entende? Não existia as redes sociais, não existia nada pra mim. Então a moda ela funciona quando a gente também tá bem. É muito difícil a gente falar com uma pessoa que não tem o que comer sobre moda, sabe? Então, enfim, são esses pontos que eu me refiro, assim, eu digo que ela não... Ela coloca um peso, às vezes, na moda, que ela não consegue existir porque tem tanto peso e pressão em cima dela, sabe? Então... Exato. Eu acho que e é sobre isso, assim, puxando um pouco a brasa, falando sobre os designers atuais, eu acho que foi um pouco disso, por exemplo, que o Demna trouxe no filme com a Demi Moore, porque na realidade a pressão que existe dentro desses grandes grupos de fomentar e de ser produtivo e de atender todo mundo e levantar todas as bandeiras e ao mesmo tempo tudo isso chega uma hora que o próprio senso estético ou o DNA que ela tanto carregou sofre interferências, né? Exatamente. Então, eu acho que isso tá em todos, não tá só na moda, tá no nosso cotidiano, de às vezes a gente também não conseguir ser quem a gente é pela necessidade de julgamento externo, por trazer muito do, né, a gente não, muitas vezes a gente não consegue ser a Thaís, ou não consegue ser a Felipe a todo momento, então claro que a gente tem que saber o nosso lugar na maioria das vezes, mas como é bom a gente poder se expressar com plenitude. Exatamente, né? exatamente. Eu sempre digo que o politicamente correto matou muito a forma livre das pessoas de se expressar, sabe? E eu acho que ele ajudou em algumas coisas, mas matou muitas outras, sabe? E que eu acho que daí os bons pagam pelos ruins, sabe? Exato. Então, claro que a gente não tá falando sobre ofender ninguém. Não, tá jamais. Falando, né? A gente respeitando tudo, mas como muitas vezes a gente apara as nossas arestas pensando no que pode sair algum ruído, né? Porque a gente erra, né? Todo mundo erra. E a gente vai errar sempre. Nunca a gente vai parar de errar. Então eu acho que até na época muito forte do cancelamento, né? Tipo assim, ninguém tem o poder de cancelar alguém, de tirar essa pessoa dali. Então eu acho que isso é muito forte, sabe? Isso também é um papel que a internet deu, né? Porque a internet deu voz para muita gente, mas também a pessoa fortemente pode ser atacada ali, né? E essa voz pode ser, tipo assim, silenciada, sabe? Então eu acho que é uma coisa que a gente tem que olhar com muita atenção. E toda vez assim que eu vejo que alguém está sendo atacado na internet, eu olho e penso, tá, e se fosse eu, sabe? Exato. Então eu acho que tá todo mundo suscetível ao erro, né? Então... a gente está aqui para aprender, para crescer, para melhorar. Eu acho que não existe alguém que possa levantar e dizer, não, eu sou perfeito, eu sou o alecrim dourado e tá tudo bem, sabe? Exatamente. Tirar uma pedra, essa pedra vai voltar para ti. Mas me conta assim, Fê, como é que é para ti hoje a tua relação com a moda no sentido, eu trabalho com determinadas marcas, eu me sinto, como tu se sente realizado com isso? Porque com certeza o Felipe lá de trás deve olhar isso com os olhos cheios de lágrimas. Tem uma coisa que, tipo assim, me marcou muito, que eu, quando eu era mais novinho, assim, eu acompanhava os blogs, né? Eu acompanhava, tipo, o blog da Tássia, Camila Coutinho e tudo mais.
E eu via a Tássia no baile da Vogue, eu sempre falava, gente, meu sonho é ir no baile da Vogue e tudo mais, assim. E depois que quando eu fui no meu primeiro baile da Vogue, eu lembro que eu falei assim, gente, é possível, sabe, estar aqui? Eu cheguei aqui. Eu cheguei aqui e eu falei, nossa, cara, é possível, é legal. Eu lembro que foi um momento assim que eu falei, que bacana, sabe? Porque às vezes a gente pensa que não vai chegar, sabe? Que não vai acontecer, assim. Então hoje eu me pego em vários momentos, assim, realizado e eu acho que eu nunca paro de agradecer por tudo que eu, né, que eu conquisto, que acontece. E eu acho que Deus sempre olha pra gente e Ele quer que a gente seja grato pelos pequenos momentos e pelos grandes, sabe? Então, pequenas coisas, assim, a gente tem que agradecer, a gente tem que ser grato, senão Ele não te dá mais, sabe? Com certeza. Então eu acredito muito nisso. E a moda é um trabalho que é uma cachaçinha, assim, sabe? A gente começa a trabalhar com a moda e daí a gente quer mais, a gente quer mais. Então, assim, Claro. tem que ter uma cabeça boa, sabe? Eu acho que é muito importante a minha ligação com a minha família nesse sentido, porque às vezes eu pego e volto, sabe? Vou pra praia, fico lá sem me arrumar, Coloca os pé no chão, isso aí literalmente, né? E é importante, sabe? Retomar, assim, as origens, porque senão a moda ela vai te levando, vai te levando, vai te levando. E às vezes é importante voltar, sabe? Eu acho que a gente vive num momento que eu converso com muitas influenciadoras, assim, que estão passando por, né, momentos muito confusos, assim, tão loucas, assim, sabe? E às vezes a moda sobe a cabeça de muita Exatamente. gente, né? A gente não é um caso, são vários em que a gente sabe que, fulana era uma, teve acesso, Isso. não reconhece mais. E é importante a gente saber de onde a gente veio, a gente valorizar aquelas pessoas, porque na realidade é parte da nossa construção de quem a gente realmente é. Totalmente. Mas é muito legal ver, por exemplo, você que é uma pessoa que sempre teve, principalmente fazendo todo o trabalho que faz em Porto Alegre e na região, na Serra, aqui, estando em um Fashion Week. Ai, né? sim, E gente. Não um. Foi Milão, Paris e Londres. E Londres. É, o meu foco principal foi Milão, né? Porque eu amo Milão, acho que une, assim, o clássico com o moderno. Então, assim, o street style em Milão é incrível, assim. E eu fiquei muito feliz de ter sido convidado para ir com uma marca que eu amo, que é a Diesel. Então, tipo assim, o primeiro convite da Semana de Moda de Milão foi da Diesel. Então, e o mais incrível é que foi meu único convite para ir, né, à Semana de Moda de Milão, Diesel, mas um único, incrível, porque eu amo a marca. E o restante foi acontecendo lá, assim, outras marcas, assim, que eu fiquei chocado. Jimmy Choo, né, que a gente adora, Giuseppe Zanotti, a gente conheceu o Giuseppe Zanotti. Então eu sempre digo assim, cara, é muito bizarro. Se tornando realidade. Nossa, eu juro, assim, tava falando com uma amiga esses dias sobre isso, que tem coisas que a gente acha que são tão inalcançáveis, sabe? E daí quando a gente tá lá, a gente vê que são simples, né? Que elas acontecem e que podem acontecer. Então, a Semana de Moda pra mim foi um baita marco na minha vida, assim, fiquei muito, muito feliz. Algumas coisas foram muito mais difíceis do que eu imaginava que seriam, assim, e outras foram muito mais recompensadoras, assim. Foi bem, bem, bem legal mesmo, assim. Milão a gente ficou 7 dias e cada dia a gente tinha em média 3 compromissos, assim, entre presentations, desfiles e tudo mais. E foi bem legal, assim. Eu pude viver aquela atmosfera de uma maneira muito, muito incrível. Vamos falar para quem não entende, tá? O que é uma presentation? Presentation, então, por exemplo, no caso, as marcas de calçado, elas não fazem desfiles, né? Elas fazem presentations. Então, eles expõem toda a coleção lá de uma forma absurdamente maravilhosa e a gente é convidado a ir, né, ver e conhecer essa coleção. Então, influenciadores, né, stylists, personalidades, clientes, né, eles valorizam muito os clientes, são convidados para ir lá e a gente vê toda a coleção exposta em primeira mão e a gente fica super feliz, né, porque eu sou de Novo Hamburgo, né, que é um polo calçadista, então eu vendo esses calçados lá, assim, frescos, saindo, assim, é incrível, né? O que geralmente vem pra cá como inspiração, tu tava bebendo na fonte. Exatamente, exatamente. Eu tava falando com o pessoal, assim, que eu conheço, né, que trabalha no mercado de calçado, tipo assim, estar ali vendo aquilo é muito gratificante, sabe? Porque ao lado ainda Giuseppe Zanotti, eu fui na presentation dele, ele tava lá, sabe? E abraçar ele. Tirando fotinho. Tirando foto, sabe? Então, assim, eu falei de Novo Hamburgo pro Giuseppe Zanotti, gente. Eu falei, eu moro em Novo Hamburgo, que é a capital nacional do calçado. E ele não acredita, que legal, não sei o que, conversando. Teu brother. Meu brother, meu brother. Então, assim... Não, peraí, a Ana Della Russo parou pra vocês Parou, tirarem uma foto. parou, gente. Ana Della Russo no desfile de Giuseppe de Morabito, que é um estilista muito, muito incrível de lá.
E ele fez um desfile absurdamente, assim, uma performance maravilhosa no show, foi muito legal. E a gente tava fazendo uma foto e ela parou pra gente fazer a foto. E depois ela passou e eu fiquei assim, obrigado, Ana, grazie. Ela disse que o Léo era lindo, não falou? Juro, juro, juro. Não, o Léo já conversou com a Chiara Ferragni, né? Do nada tava a Chiara lá, o Léo... Chiara, vamos tirar uma foto? E a gente, vamos tirar uma foto. Gente, é esse tipo de coisa que a gente tem que dizer assim, me belisca, né? É, exatamente. Eu lembro da Ana quando eu tava no Marangoni também, assim, os olhos brilhando de todo mundo, de ver um ícone e ali tu tá no meio, né? Exato, exato. E uma coisa que a gente notou muito lá, acho que foi uma percepção de todo mundo que tava comigo, que as pessoas de lá são muito acessíveis. Diferentemente do Brasil, que eu noto às vezes no Brasil, que a gente vai em alguns eventos, algumas coisas, tem muita gente deslumbrada no meio, assim, sabe? As pessoas não dão um oi, não são nariz em pé, não querem parar para dar entrevista. Lá a gente fez a porta do desfile de Moschino, por exemplo. Fazer a porta, o que eu digo é estar na frente do desfile e acompanhar o street style, quem entra, quem sai. Lá em Milão isso é muito comum, né? E é muito, como é que se diz, reconhecido. Tem pessoas que só fazem a porta do desfile, não entram. Então os fotógrafos estão lá fazendo foto do street style, que para eles é muito importante. Então é um trabalho fazer só a porta de desfile lá. E eu aproveitei para entrevistar algumas pessoas na frente e vários pararam. Né? A Ana Delo Russo respondeu, né? Rapidamente, mas respondeu. Influenciadores de 7 milhões de seguidores responderam. E muitas vezes aqui no Brasil a gente não consegue isso, sabe? Então eu notei que lá é diferente essa questão, sabe? Até na frente do desfile de Dior em Paris, as pessoas, a Rosalía passou por nós, sabe? Várias pessoas, assim, muito famosas passaram e era mais tranquilo, assim, sabe? Então isso eu achei bem legal, me surpreendeu. Não, o Brasil tem isso, né? De subir muito a cabeça, sendo que fora eles têm uma recepção e uma valorização muito do que é o trabalho de cada um. Porque quem tá ali tendo acesso a isso justamente é porque tá dando a devida importância. Exatamente, exatamente. Eu acho que eles têm uma visão um pouco diferente aqui, sabe? Do público, assim, e param mais. Claro, a gente tem uma questão no Brasil também que o público é muito mais caloroso, né? Sim. Então, assim, lá saía a Rosalía, todos os famosos, e era só uma barreirinha, assim, de pessoas segurando. Bem, tranquilo, aqui no Brasil ia ter grade, ia ter muro, entendeu? Porque senão não dá. Então, assim, eu também entendo que tem essa tropicalização. Claro. Somos calorosos. Exatamente. O que mudou pra ti com a saída em Fashion Week? O que tu imaginava que era e o que se demonstrou ser? Então, um ponto, assim, que eu notei muito forte foi que as coisas são mais simples do que elas parecem ser, sabe? No sentido que as coisas podem acontecer, a gente tem que confiar muito na gente mesmo, sabe? Eu me questionei muito se eu iria ou não, né? Porque eu pensei, nossa, eu tenho um convite, é um custo super alto, é passagem, é hospedagem, alimentação, pessoas que estão contigo, fotógrafo, videomaker, é um custo, né? Que tu tem para estar lá, looks. Mas eu acreditei em mim e fui. Eu acho que isso foi muito recompensador, sabe? Do tipo, a gente tem que acreditar na gente, sabe? E tem que dar um peitaço na vida, porque senão, sabe? A gente sempre fala, eu e o Léo, né? Às vezes a gente tem que ter peito na vida. A gente usa a frase da Carminha, porque assim, ó, senão, não vai, entendeu? Se a gente fica com muito medo, não acontece. E as coisas surgem, as coisas vão aparecendo. Isso é uma coisa muito importante de Semana de Moda. Eu acho de onde a gente está inserido. A nossa ambiência muda muito. Com certeza. Então, se a gente está lá, as pessoas veem que a gente está lá, elas chamam, elas lembram, sabe? Eu vejo muito isso porque eu estou muito em São Paulo. Quando eu estou em São Paulo, aparece trabalho, aparecem coisas lá. Claro. Então, isso é muito importante, sabe? Então, eu acho que isso mudou na minha cabeça, assim, é muito mais simples do que parece. Eu olhava como um bicho de 7 cabeças, assim, sabe? Mas, por um outro lado, fiquei muito chocado com a correria, porque eu não imaginava que era tanto. De fato, eu emagreci 5 quilos lá em 20 dias. Manjário natural. Gente, manjar natural. Porque a gente fazia uma refeição por dia. Sim. E dormia em média 3 a 4 horas à noite. Então, como a gente estava no fuso, a gente chegava em casa às 10, 11 da noite, ficava editando e postando, né? Porque o Brasil era 5 horas a menos. E postava e depois, só de um tempo, ia tomar banho e tal e dormir. E muitas vezes não comia, dormia ali 3, 4 horas, já tinha que acordar de novo, se arrumar e sair. Porque diferente de uma viagem de turismo, não pode colocar um tênis e um moletom e sair caminhar. A gente tinha que se arrumar, pensar na logística do dia, como ia ser. Porque às vezes não dava... As coisas são longe. São longe.
às vezes não dava pra voltar pra casa pra trocar de roupa, às vezes tava chovendo, então assim, eram muitas coisinhas, sabe? Tu não pode chegar numa presentation de mala pra trocar de roupa, então onde é que tu vai trocar o look, sabe? Então são coisinhas que você vai pensando depois e que parecem simples, mas na hora não é, sabe? E parar pra comer, assim, foi uma coisa que eu fiquei chocado, não para pra comer, sabe? A gente acordava, tomava um whey e ia até às 7 da noite sem comer. Tá aí a receita da magreza. É isso aí, gente, juro. Olha, um Fashion Week assim, tu já fica... Já volta enxuto. Juro. E é uma coisa muito interessante, assim, de ver, porque o Fê, além de todo o trabalho, né, que a gente enxerga no Instagram, ele traz a parte de a direção disso, como é produzir, quais são as tuas referências, assim, eu tô na semana de moda e eu quero entregar uma produção para Diesel. Nossa, gente, juro, eu acho que a gente tem que deixar muito da nossa intuição falar, sabe? Na hora o que a gente tá sentindo, assim. Porque isso é uma coisa que eu falava muito com o Léo, que tava comigo, que trabalha comigo, me ajudou muito na Fashion Week. Muitas vezes não dá tempo nem de eu pegar a câmera e fazer foto, porque eu tenho uma câmera menor, às vezes é o celular, é o que tá ali no momento, porque as coisas são muito rápidas. E se tu não sabe aproveitar aquele momento, ele passa. Então, muitas vezes, uma pessoa que tá do teu lado, se você não entrevistar ela naquele momento, ela vai passar, ela vai embora, sabe? Então, eu acho que muitas coisas a gente planejava, do tipo Diesel, já tinha um fotógrafo e tudo mais, mas, por exemplo, onde clicar? Como fazer? É tudo muito na hora, sabe? Às vezes a gente acha que as coisas são muito pensadas, muito planejadas, mas não são, sabe? É na hora. Eu lembro que quando a gente chegou na presentation do Jimmy Choo, a gente olhou, era tudo maravilhoso, tudo lindo, mas a gente teve uns 30 minutos para ficar ali, porque a gente teve que correr, porque a gente tinha que ir embora dali. Então, às vezes as coisas que a gente sonhou acontecem, mas acontecem da forma que a gente não esperou. Elas acontecem diferente, sabe? Então eu acho que isso é um ponto muito importante, assim, de pensar. Às vezes a gente pensa, ai, muito legal Fashion Week e tudo mais, mas tu vai viver aquilo sem dormir, sem comer, Claro. entendeu? Porque não tem glamour, né? não tem aquele glamour, sabe? Que a gente pensa, aqui a gente acorda descansado, se arruma, vai para um evento, é diferente. Então lá tu vive coisas muito legais, mas de uma forma diferente, sabe? Tem que saber lidar com isso tudo. Isso foi um ponto do baile da Vogue também pra mim. Eu sempre sonhei no baile da Vogue, mas quando eu fui convidado pra ir, caiu no dia da minha festa de aniversário. E daí eu tive que optar, vou e volto no dia e corro o risco de perder um avião e não chegar a tempo, ou não vou. Eu falei, vou. E fui, e terminou o baile. Eu fiquei no baile acho que até as 13 e pouco da manhã, voltei pro hotel, tomei um banho, peguei o avião e voltei. E fiquei virada pra minha festa de aniversário. Mas para não perder aquela oportunidade. Então eu sempre digo, às vezes nossos sonhos acontecem, mas não da forma que a gente imaginava. Mas é importante a gente saber agarrar, sabe? E isso eu digo para todo mundo, assim, eu falo, às vezes o bonde vai passar, mas não espera, não é naquele momento, mas eu não queria agora. Não é assim. Não tem opção, né? Exato. Então eu acho que Semana de Moda me mostrou muito isso também. Ah, Chiara Ferragni apareceu aqui agora. É agora, ela não vai passar de novo, sabe? É naquele momento. Então tu tem que estar ligado e, tipo assim, sentir aquele fogo, arrepio e fazer, sabe? Por exemplo, se hoje alguém te perguntasse, Fê, me dá uma dica, eu quero seguir os teus passos nesse sentido. Tu faz captação de marca, tu corre atrás, essas marcas são criadas ao longo dos teus conteúdos, como funciona isso hoje? Então, eu acho muito importante a gente pensar na construção da nossa personalidade de uma forma comercial. Eu, no início que produzi conteúdo, desde a época de escola e tudo mais, não tinha, né? Não pensava nisso. Não existia, né? Todas essas ferramentas que a gente tem hoje, de stories e tudo mais. Mas fui seguindo a minha intuição. Mas depois de um tempo que eu comecei, ai, quero levar isso a sério, eu comecei a pensar na minha personalidade também como uma forma comercial. Eu acho que isso é muito importante, assim, se tratando das pessoas, assim, que uma coisa é quem a gente é, outra coisa é como a gente vai vender as coisas, sabe? Então, hoje eu tenho uma agência de São Paulo que cuida da minha parte comercial, eles me ajudam bastante, e porque depois de um tempo fica um pouco mais difícil, assim, de tu coordenar toda a situação, e eu consigo também mapear algumas marcas que eu quero trabalhar, passo para eles e tudo mais, mas hoje tudo é um pouco mais pensado, assim, sabe? Se eu quero trabalhar com o mercado da beleza, eu preciso produzir conteúdo de beleza, sabe? Eu acho que isso, às vezes, pessoas que estão trabalhando como influenciadores, criadores de conteúdo, não pensam muito, sabe? Não Pensam, vão nichando, não vão nichando. Tipo, eu quero ir no evento da Dior. Tá, mas você produz conteúdo com Dior, você faz conteúdo de beleza, tem que fazer, sabe? Porque senão você não vai ter
essa moeda de troca. Então eu acho que assim, uma dica que eu daria é viver aquilo, sabe? Tem que viver aquilo. Se você quer, tipo assim, trabalhar com maquiagem, você tem que usar maquiagem, postar que você usa, sabe? Então, muitas vezes está muito intrínseco no dia a dia da pessoa, mas ela não coloca isso pra fora, sabe? E as coisas vão acontecendo, sabe? E a gente não tem que ter medo de bater na porta também, tá? Eu acho que isso é um ponto. Tem que bater na porta. Ninguém vai lembrar da gente do nada. Ai, a marca vai acordar e vai falar, ai, que legal. A Diesel vai acordar e vai falar, ai, que legal. Eu vou lembrar O do Fê. Fê. Entendeu? Gente, são muitas pessoas. Às vezes a gente não lembra nem de dar parabéns para um familiar, entendeu? Então eu acho que é importante a gente também bater na porta, falar que a gente tá lá. Quem não é visto não é lembrado, sabe? Então, Como diz minha mãe, o não a gente já tem. o não a gente já tem. É verdade, A gente exatamente. às vezes a gente vai atrás da humilhação, mas às vezes a gente vai e recebe um sim. Mas por outro lado também eu acho muito importante a gente saber recuar e saber o momento, sabe? Falar com uma marca e tudo mais, apresentar o trabalho é uma coisa, mas tem gente que é muito louca, assim, né? Não, tem os avanços. É claro, existe uma conduta, né, de saber o seu devido valor também. Não Exatamente, exatamente. Ai, que legal. Tá, eu quero agora que tu me conte, assim, os teus passos, sabe? O que tu planeja daqui pra frente, como é que tu se enxerga nos teus projetos futuros? Então, hoje a minha atividade principal, por mais que às vezes possa não parecer, é como agência, né? No backstage, cuidando de marcas, né? A gente cria estratégias de marca, a gente faz design gráfico, enfim, a gente produção de moda e tudo mais. Mas hoje eu vi que a produção de conteúdo me abre muitas portas. Então, até a Gabi que trabalha comigo está aqui, a gente está intensificando muito mais a produção de conteúdo, né? A gente enxerga muito mais hoje como entretenimento também, que eu acho que isso é muito, muito importante, né? As pessoas estão querendo, né, se entreter o tempo inteiro e tá tudo muito efêmero, muito rápido, então tem espaço para muitas coisas, sabe? Eu acho que a gente tem que, isso que eu disse lá no início, assim, de ser né? Multifacetado, é isso, sabe? O conteúdo denso precisa existir, mas o conteúdo rápido precisa existir. Então eu acho que a gente tem que saber colocar um pouquinho de tudo, sabe? Então é tipo uma receita, assim, sabe? Eu tenho que ter um pouquinho de tudo. Então é que nem tu tá fazendo, que eu tô amando, sabe? Tem o podcast, tem essa troca, né, que é mais densa, mas também tem os conteúdos ali muito legais e divertidos. Então, eu acho que é sobre isso, sabe? A gente tem que ter o que dentro do marketing a gente chama de transmídia, né? Entender que cada plataforma tem a sua linguagem e que eu vou trabalhar com o TikTok. O TikTok vai ser muito mais para saber um pouco dos bastidores, ou trazer um conteúdo mais denso, que fale, que você consiga se comunicar. Enquanto o Instagram é mais a imagem, algo mais comercial, mais polido, mais montado, mais... As pessoas não querem, talvez, ver tanta identificação quanto no TikTok, de que realmente o que tu pensa. Mas é claro que angariar seguidores em determinados... É mais difícil hoje. Eu acredito que seja no Instagram é muito mais difícil. Não sei como é que funciona pra ti, mas com todas as pessoas que eu converso ultimamente, parece que tá cada vez mais difícil trabalhar com Instagram. Muito, muito. E até a gente percebeu muito na Semana de Moda, assim, que... Uma coisa que também é um objetivo meu, né, é cada vez mais ampliar geograficamente o público, sabe? Porque antes eu me enxergava muito, assim, regional. Hoje eu já me enxergo maior. A gente fez muitos conteúdos agora na Semana de Moda que foram entregues pro mundo, para outros países, sabe? Porque ele vê lá onde tu tá e ele vai entregando. Então a gente apostou em conteúdos que não tem tanta fala, às vezes que é só um som, porque entregava para outras pessoas. Isso é muito legal, sabe? A gente expandir geograficamente, eu acho isso muito bom. E cada vez mais necessário, sabe? Claro. E até nessa busca de seguidores que tu comenta, eu acho que são estratégias totalmente diferentes, sabe? Eu acho que a gente tem conteúdos que são para ganhar seguidor. Conteúdos que são para retenção, sabe? Conteúdos que são para posicionar, né? Por exemplo, hoje em dia todo mundo já sabe que uma foto de look não é para ganhar seguidor. Exato. Entendeu? Uma foto de look não vai, sabe? Então ela te posiciona, ela mostra teu estilo, quem te acompanha gosta de ver, sabe? Então é uma inspiração. É uma inspiração, exatamente. Então é louco, entendeu? Mas é isso, a gente tem que olhar como estratégia mesmo, sabe? E são passos, né? Passos complementares. O Fê investe em várias frentes. E eu acredito que sejam nessas frentes que a gente cada vez mais tem oportunidades, inclusive, de mostrar facetas diferentes do Felipe, né? É muito legal, eu adoro ver. Acho incrível, inclusive, quando tu traz o aspecto da tua família, né? Sim, da tua avó. Eu digo, adoro ver a avó do Fê. Então me conta como é que é essa relação com a tua família que te faz transbordar, assim.
Então, meus pais são separados desde que sou muito pequeno, né? Então, minha relação com a minha mãe e com a minha avó é muito, muito, assim, estratosfericamente legal. E tenho relação com meu pai também, tudo certo, mas a minha relação com a minha avó foi crescendo muito. E até hoje eu tenho ela como uma das pessoas mais importantes da minha vida, assim. E ela tem 85 anos, mas ela é muito ativa, ela dirige, ela vai pro salão de beleza, ela vai no mercado, bem maravilhosa, assim. Ela é um Então, ícone. ela é um ícone fashion, gente, juro. A minha avó é parada nos lugares que ela vai, porque ela é minha avó, né? As pessoas param ela no mercado, juro, lá na minha cidade, né, gente, na minha cidade. E ela é parada, assim, no salão de beleza, daí falam com a minha avó e tal. E é muito importante essa relação, sabe? E eu acho que isso é uma coisa que sempre me fortaleceu muito, sabe? Eu lembro que eu passei uma vez por uma situação que eu fui pra escola e eu tinha uma mochila do Jimmy Neutron, de rodinha. E eu cheguei na escola e eu sofria bastante bullying nessa escola. E um menino pegou essa minha mochila do Jimmy Neutron, ele chutou toda ela até quebrar inteira. Gente. E dele quebrou ela inteira. Eu peguei cada pedaço, criança, né, gente? Peguei cada pedaço, levei pra minha avó e falei, vó, me ajuda a consertar a mochila? Ai, meu Deus. E minha avó pegou e colocou com cola quente toda a mochila. Todos os pedaços do negócio de puxar, os negócios que tinha caído. Ela me ajudou e arrumou toda. Obviamente que não usei mais. Eu ia dar com a mochila Mas, na tipo cabeça assim, dele. isso me marcou tanto que eu sempre lembro disso, sabe? E eu acho que isso Amor de vó. E amor de vó. E eu acho que isso é muito importante, assim, sabe? Ter esses momentos, ter essas pessoas na nossa vida que nos dão força. E hoje eu também encaro muito esses momentos que eu tive no passado de bullying e tudo mais como motivacional para muitas coisas, sabe? Eu encontro pessoas que fizeram bullying comigo no passado, hoje, e falo, gente, olha o jeito que essa pessoa tá hoje. Tu não concorda que os mais bonitinhos viraram os piores? É, Tipo, aquelas pessoas que a gente apostava que, nossa, esse vai ser, sei lá, grandioso. Vai ser... muito. Cara, virou Total. o que é aquilo, uma fubanguice, assim. Amiga, tu não tem noção. Na época que eu estudava na minha escola, ensino médio, tinha aquela galera que queria fazer, tipo assim, os cursos mais, né? Ai, medicina e tudo mais, e que os professores davam muita atenção, né? Eu tenho uns colegas que hoje sumiram, gente. Não sei onde é que tá esse povo, entendeu? E a gente era tipo assim, eu queria publicidade, então tá, o Felipe deixa, tudo bem. Senta entendeu? no fundão, que ninguém se importa. Isso Eu aí, também entendeu? Então eu tenho. Isso é verdade, assim, sabe? Não é um balizador, realmente. Então, se você senta no fundo, se você não é o mais bonitinho, ou se você é aquele que não parece que vai ter futuro, tu vai. Só Confia. basta querer, né? Basta querer, entendeu? Vai, busca Tem que trabalhar, gente, tem que bater esse mega muito. Bater. E assim, mas é que é realmente, eu acho que aquela coisa da beleza ou da necessidade, a gente sabe que beleza abre portas, é óbvio, beleza é inegável, mas todo o entorno daquilo, do que tu faz com isso, porque a sensação que eu tenho é que aquelas pessoas que tinham isso de mão beijada, parece que se acomodaram, sabe? Pelo menos esse é o meu ponto de vista. Assim, Sim. quando tu tem que se esforçar pra alguma coisa, isso reverbera em todas as áreas da tua vida. É um hábito, né? Buscar é um hábito, ter ambição é um hábito. E eu acho que o desconforto nos faz evoluir, né? Então eu acho que quando a gente tá confortável com muitas coisas, a gente se acostuma com aquilo, e a gente não consegue mais viver sem aquilo, né? Por exemplo, tu tem um carro, e nesse carro tem ar-condicionado. Vai ser muito difícil de tu se adaptar com um carro que não tem ar-condicionado, sabe? Então, eu acho que quando a gente tem muito conforto, muitas vezes ele nos paralisa de certa forma, sabe? E o desconforto te faz seguir mais sabe, e você ir atrás. Então, eu acho que quando a gente passa por algumas situações da nossa vida de desconforto, elas nos fazem, assim, ter um tino, sabe? Assim, ter uma raiva maior e fazer acontecer, assim, sabe? Total. Então, eu acho que isso é importante. Ou situações da nossa vida, né? Gente, total. Né? Eu lembro muito do Henrique, tu sabe quem é, quando ele começou a fazer minha mentoria, eu fui falar com ele, ele falou, nossa, tô muito feliz que tu tá solteira, que tu se separou, tô muito feliz. Eu falei, por quê, Henrique? E ele, porque agora vai, entendeu? Tipo assim, mudou, agora realmente nada faz mais a gente evoluir do que sair de uma situação, de uma zona, seja de uma cidade, seja de um relacionamento, porque aí anda, né? Anda mesmo. É muito, muito importante. E acho que a gente que vem do interior tem muito isso, né? Até porque, assim, eu não sei a tua relação, mas eu acredito que o interior, a gente é mais julgado por fazer alguma coisa do que se a gente não fizesse, porque todo mundo não faz. Exatamente. Não, então, total. Tipo, alien do interior são sempre nós. Exato. Então, quando a gente faz alguma coisa, tu fica mais no holofote, né? Eu lembro quando eu platinei meu cabelo. Gente, platinei meu cabelo, eu falei, gente, preciso fazer uma coisa, sabe? Acho que foi um momento de expressar, assim, tudo que eu tinha dentro guardado por muito tempo, platinei o cabelo.
Mas foi muito importante ter platinado o cabelo. Eu acho que o cabelo é uma forma de expressão Totalmente. que ela é fácil também no sentido, né? Pinta, depois ele cresce, corta, enfim, é fácil. E foi muito importante também pra eu ver que eu não quero mais fazer isso, porque destruiu o meu cabelo. Primeira e única, né? Primeira e única. Loira sabe. É, exatamente. Mas é isso. É, eu também tive a fase do ruivo. Estamos vivendo nela agora, então vamos ver até onde é que vai. Me conta um pouco do que a gente conversou ali antes sobre Disney. O que Disney reverberou na tua vida? Nossa, gente, Disney foi muito incrível. Tive a oportunidade de trabalhar no Hollywood Studios em Orlando, que foi muito, muito incrível. Trabalhava na atração do Star Wars e me ensinou muito sobre também autoconfiança, né? Sobre acreditar, porque o processo seletivo é insano. Primeiro é em Santa Catarina, depois em São Paulo, na Rádio Disney. Daí você vai pra lá e daí você fica 2 semanas treinando lá. Então todo o processo de treinamento é bizarro, assim, sabe? O speech que tu tem que decorar, né? Enfim, todas as regras do parque, treinamento antibomba. Tipo, você nunca pensei que eu passaria por um treinamento antibomba, sabe? Sabe o que tem que fazer se acha uma mochila perdida no meio do parque? Não. Então vou te contar. Gente, se acha uma mochila perdida no meio do parque, assim, se acha suspeito, primeiro você tem que vigiar ela por uns 15 minutos. Você para, avisa no rádio que você vai vigiar uma mochila, daí você fica vigiando aquela mochila por 15 minutos. Se nada acontecer, você chama seu coordenador pelo rádio, ele vem, daí ele chama uma equipe para recolher essa mochila e levar para outro lugar, entendeu? Então, daí eles abrem de observatório da fica, mochila. porque geralmente, a maioria dos casos, em 15 minutos que se observa a mochila, alguém retorna e pega porque esqueceu, sabe? Então a gente passou já por algumas situações bem estranhas no parque, assim, de pessoas tipo abraçadas em mochilas, dormindo num canto, daí tu tem que ficar observando aquela pessoa por um tempo. Só, gente, se vocês encontrarem uma mochila, observem isso. Então, não, eu juro pra vocês, assim, um dos lugares mais seguros é a Disney, porque tá sempre tudo sendo visto, tudo sendo vigiado, tem câmera em qualquer buraquinho, qualquer focinho do Pateta, assim, então mas foi uma experiência incrível. E tu trouxe isso também para toda a tua forma de criar dentro da agência, né? Sim, foi muito importante para mim de entender assim o comportamento do cliente, como eles agem com o cliente, porque lá a gente não pode ter nenhuma criança triste, né? Elas têm que estar sempre sorrindo, sempre felizes. Então, se a gente vê uma criança chorando, a gente pode fazer o que a gente quiser. Pode ir lá pegar um algodão doce, pode pegar um doce, pode dar para ela, porque ela não pode ficar triste, sabe? Então é um momento, é um espaço de felicidade. Então isso hoje me fez entender muito sobre isso, sabe, com o cliente. O cliente ficou chateado? Eu tenho que fazer tudo para aquele cliente ficar feliz. E hoje me revolta muitas marcas, às vezes, produto, né? Comprei um sapato de uma marca e o salto descolou. Cara, dá um salto novo pro teu cliente e ponto final, entendeu? Não é nada esse salto novo pro cliente, mas se teu cliente ficar insatisfeito, vai ser tudo para prejudicar a tua marca, sabe? E ainda mais em tempos de rede social, que é muito fácil uma questão desse tamanho virar desse tamanho, né? Então realmente o jeito Disney de encantar cliente é algo que reverbera e faz eles serem o que eles são hoje, assim. Exatamente. Eu tô muito feliz com todo o andamento da nossa conversa e eu quero saber, assim, de cereja do bolo, o que é luxo pra ti? Meu Deus do céu, lá vem ela. Eu não gosto de, tipo assim, romantizar muito o luxo e falar que ele é uma coisa assim, sei lá, tempo de qualidade e tudo mais. Eu acredito assim que nem o que a gente falou lá no início sobre moda, sabe? Luxo pra mim, eu acho que a gente uma certa exclusividade de viver coisas e sensações que nem todo mundo vive, sabe? Eu acho que isso é um luxo, mas ele pode ser exemplificado de várias formas. A gente pode falar sobre luxo na moda, luxo na vida, luxo de diferentes formas. O Léo tá aqui, o Léo tem pós em luxo, tô até com vergonha de falar sobre luxo na frente dele, mas se a gente fala sobre luxo hoje, muita gente fala, é ter tempo de qualidade com a família, sabe? Eu acredito muito que o tempo é um luxo, tá? Porque cada vez mais ter tempo, saúde, poder ir numa academia no meio da tarde é um luxo, sabe? Mas luxo é muito essa questão que a gente comenta, que quando todo mundo tem, né, tipo, todo mundo tem acesso, já não é mais luxo, né? E a gente vê muito isso fora do Brasil, a gente viu muito agora, né, amigo, como as pessoas buscam por exclusividade, elas não querem mais ir numa coisa se todo mundo vai. Exato. E vão migrando. Não querem usar se tá muito em alta. Exato. Tem muita gente que fala assim, não quero mais escutar o artista tal porque tá todo mundo escutando, agora não escuto mais, não é mais minha banda favorita, sabe? Então eu acho que o luxo, ele transita, assim, muito, muito sobre isso.
E se a gente fala do luxo na moda é uma coisa, sabe? Mas, enfim, pra mim hoje, se eu for falar tipo luxo de uma maneira mais introspectiva, assim, tudo mais, eu acho que é muito poder ter a liberdade de viver o que eu quero viver no momento que eu quero viver. Então, assim, agora apareceu uma oportunidade para viajar para tal lugar e eu poder ir lá e comprar uma passagem, ir viver e pagar o hotel. Eu acho que isso é um luxo, assim, sabe? Com certeza. Ter essa liberdade financeira, liberdade de tempo, de poder viver todas as experiências que Deus coloca na minha vida, sabe? Acho que isso é o ápice do luxo. E tá vivendo, né? Eu desejo que continue vivendo, que continue nos trazendo toda essa tua bagagem de inspiração, porque tu realmente pra mim, tu é uma super inspiração. Ai, tô muito de verdade. fofa, sério, gente. Thaís maravilhosa. E Amei te ter aqui. eu amei estar aqui e eu desejo muito sucesso, tá? No teu trabalho, tudo. Quando quiser me chamar de novo, a gente volta. E sei que tu vai voar cada vez mais. Conta comigo pra tudo, tá? Amém. Tô muito orgulhosa do Felipe que eu vejo construindo esses últimos anos. Ai, amém. Obrigado, tá? Obrigado mesmo. Amei. Beijo, Tudo. gente. Arrasou. Vá lá! Beijo!